Leitura de Jeremias, capítulo 39. No ano 9 de Zedequias, rei de Judá, no mês 10º, veio Nabucodonosor, rei da Babilônia, e todo o seu exército contra Jerusalém, e a cercaram. No ano 10º de Zedequias, no 4º mês, aos 9 do mês, se fez a brecha na cidade, e entraram todos os príncipes do rei da Babilônia, e pararam na porta do meio, os quais eram Nergal, Serazer, Sangar-Nebo, Sarzequim, Mangue e todos os outros príncipes do rei da Babilônia. E sucedeu que, vendo-os Zedequias, rei de Judá, a todos os homens de guerra, fugiram então e saíram de noite da cidade pelo caminho do jardim do rei, pela porta dentre os dois muros, e saiu pelo caminho da campina. Mas o exército dos caldeus os perseguiu e alcançaram Zedequias nas campinas de Jericó, e o prenderam e o fizeram ir a Nabucodonosor, rei da Babilônia, e Ribla, na terra de Ramate, e ali o rei da Babilônia sentenciou. O rei da Babilônia matou os filhos de Zedequias em Ribla, e à sua vista também matou o rei da Babilônia todos os nobres de Judá, e arrancou os olhos de Zedequias e o atou com as duas cadeias de bronze para levá-lo à Babilônia. E os caldeus queimaram a casa do rei e as casas do povo e derribaram os muros de Jerusalém. E o resto do povo que ficara na cidade, e os rebeldes que se tinham passado para ele, e o resto do povo que ficou, levou Nebuzaradã, capitão da guarda, para a Babilônia. Mas os pobres de entre o povo, que não tinham nada, deixou Nebuzaradã, capitão da guarda, na terra de Judá, e deu-lhes vinhas e campo naquele dia. Mas Nabucodonosor, rei da Babilônia, havia ordenado acerca de Jeremias e Nebuzaradã, capitão da guarda, dizendo: toma-o e põe sobre ele os olhos, e não lhe faças nenhum mal. Antes, como ele te disser, assim procederá para com ele. Deste modo, Nebuzaradã, capitão da guarda, ordenou a Nebuzazban, Rabsaris e Nergal-Sarezer e Rabi-Maguê, e todos os príncipes do rei da Babilônia mandaram retirar Jeremias do átrio da guarda e o entregarem ao Gedalias, filho do Aicão, filho de Safã, para que o levassem à sua casa. E ele foi entre o povo, e ficou entre o povo. Ora, tinha vindo a Jeremias a palavra do Senhor, estando ele ainda encerrado no átrio da guarda, dizendo: vai e fala a Ebed-Meleque, o etíope, dizendo: assim diz o Senhor dos exércitos, Deus de Israel: eis que eu trarei as minhas palavras sobre esta cidade, para mal e não para bem, e se cumprirão de diante de ti naquele dia. A ti, porém, eu livrarei naquele dia, diz o Senhor, e não serás entregue nas mãos dos homens, perante cuja face tu temes, porque certamente te salvarei, e não cairás à espada, mas a tua alma terás por despojo, porquanto confiaste em mim, diz o Senhor. Jeremias, capítulo 40. Palavra que veio a Jeremias da parte do Senhor, depois que Nebuzaradã, capitão da guarda, o deixou ir de Ramá, quando o tomou
estando ele atado com cadeias no meio de todos os do cativeiro de Jerusalém e de Judá, que foram levados cativos para a Babilônia. Porque o capitão da guarda levou a Jeremias e lhe disse: o Senhor teu Deus pronunciou este mal contra este lugar. E o Senhor o trouxe e fez como tinha dito, porque pecaste contra o Senhor e não obedeceste à sua voz, pelo que vos sucedeu tudo isto. Agora, pois, eis que te soltei hoje das cadeias que estavam sobre as tuas mãos, se te apraz vir comigo para a Babilônia. Vem, e eu velarei por ti, mas, se não te apraz vir comigo para a Babilônia, deixa de vir. Olha, toda a terra está diante de ti, para onde parecer bom e reto aos teus olhos que vás, para ali vai. Mas, como ele ainda não tinha voltado, disse-lhe: volta a Gedalias, filho de Aicão, filho de Safã, e a quem o rei da Babilônia pôs sobre as cidades de Judá, e habita com ele no meio do povo. Ou, se para qualquer outra parte te aprover ir, vai. Deu-lhe capitão da guarda sustento para o caminho e um presente, e o deixou ir. Assim veio Jeremias, Gedalias, filho de Aicão, a Mispa, e habitou com ele no meio do povo que havia ficado na terra. Ouvindo, pois, todos os príncipes dos exércitos que estavam no campo, eles e os seus homens, que o rei da Babilônia tinha posto sobre a terra de Gedalias, filho de Aicão, e que lhe havia confiado aos homens, e às mulheres, e os meninos, e os mais pobres da terra, que não foram levados cativos para a Babilônia. Vieram ter com Gedalias a Mispa, e eram Ismael, filho de Natanias, e Jonatas, filho de Sereá, e Seraías, filho de Tanumete, e os filhos de Efai, e Netofatita, e Jazanias, filho de um Macaitita. Eles e os seus homens, jurou a Gedalias, filho de Aicão, filho de Safã, e eles e aos seus homens, dizendo: não temais servir aos caldeus, ficai na terra e servir ao rei da Babilônia, e bem vos irá. Eu, porém, eis que habito em Mispa, para estar às ordens dos caldeus, que vierem a nós. E vós recolhei o vinho e as frutas de verão, e o azeite, e metei-os nas vossas vasilhas, e habitai nas cidades que tomastes. Do mesmo modo, quando todos os judeus que estavam em Moabe, entre os filhos de Amon, e em Edom, e os que haviam em todas aquelas terras, ouviram que o rei da Babilônia havia deixado um resto em Judá, e que havia posto sobre eles a Gedalias, filho de Aicão, filho de Safã. Tornaram então todos os judeus de todos os lugares para onde foram lançados, e vieram à terra de Judá, a Gedalias, a Mispa, e recolheram vinho e frutas do verão com muita abundância. Joanã, filho de Sereá, e todos os príncipes dos exércitos que estavam no campo vieram a Gedalias, a Mispa, e disseram-lhe: bem sabes que Baalis, rei dos filhos de Amon, enviou a Ismael, filho de Natanias, para te tirar a vida, mas não lhes deu crédito Gedalias, filho de Aicão. Todavia, Joanã, filho de Será, falou a Gedalias em segredo, em Mispa, dizendo:
Irei agora e farei a Ismael, filho de Netanias, sem que ninguém o saiba. Por que razão te tiraria ele a vida, e todo o Judá que se tem congregado a ti seria disperso, e pereceria o resto de Judá? Mas disse Gedalias, filho de Aicão, a Joanã, filho de Sereá: não faças tal coisa, porque falas falsamente contra Ismael. Jeremias capítulo 41. Sucedeu, porém, no mês 7º, que veio Ismael, filho de Netanias, filho de Elisama, de sangue real, e os capitães do rei, a saber, 10 homens com ele, e Gedalias, filho de Aicão, a Mispa, e ali eles comeram pão juntos em Mispa. E levantou-se Ismael, filho de Netanias, com os 10 homens que estavam com ele, e feriram a Gedalias, filho de Aicão, filho de Safã, a espada, matando, assim, aquele que o rei da Babilônia havia posto sobre a terra. Também feriu Ismael todos os judeus que estavam com Gedalias em Mispa, como também os caldeus, homens de guerra, que se achavam ali. Sucedeu, pois, no dia seguinte, depois que ele matara o Gedalias, sem ninguém o saber, que vieram homens de Siquém, de Siló e de Samaria, 80 homens com a barba rapada e as vestes rasgadas e o corpo retalhado, e traziam nas suas mãos oferta de manjares e incenso, para levarem à casa do Senhor. E saindo-lhes ao encontro Ismael, filho de Netanias, desde Mispa, ia chorando, e sucedeu que, encontrando-os, lhe disse: vinde a Gedalias, filho de Aicão. Sucedeu, porém, que, indo eles até ao meio da cidade, matou-os Ismael, filho de Netanias, e os lançou num poço, ele e os homens que estavam com ele. Mas houve entre eles 10 homens que disseram a Ismael: não nos mates a nós, porque temos no campo tesouros escondidos, trigo e cevada, e azeite e mel. E ele por isso os deixou e não os matou, como a seus irmãos. E o poço em que Ismael lançou todos os cadáveres dos homens que feriu por causa de Gedalias é o mesmo que fez o rei Asa por causa de Baasa, rei de Israel. Foi esse mesmo que Ismael, filho de Netanias, encheu de mortos. E Ismael levou cativo a todo o resto do povo que estava em Mispa, e as filhas do rei, e a todo o povo que ficaram em Mispa, que Nebuzaradã, capitão da guarda, havia confiado a Gedalias, filho de Aicão. Levou-os cativos Ismael, filhos de Netanias, e foi-se para passar aos filhos de Amon. Ouvindo, pois, Joanã, filho de Sereá, todos os príncipes dos exércitos que estavam com ele, todo o mal que havia feito Ismael, filho de Netanias, tomaram todos os seus homens e foram pelejar contra Ismael, filho de Netanias, e acharam-no ao pé das muitas águas que há em Gibeão. E aconteceu que, vendo todo o povo que estava com Ismael, a Joanã, filho de Sereá, e todos os príncipes dos exércitos que vinham com ele, se alegrou. E todo o povo que Ismael levara cativo de Mispa virou as costas e voltou. E foi-se para Joanã, filho de Sereá. Mas Ismael, filho de Netanias, escapou com 8 homens de diante de Joanã, e se foi para os filhos de Amon. Então
tomou Joanã, filho de Sereá, a todos os príncipes dos exércitos que estavam com ele e todo o resto do povo que ele havia recobrado de Ismael, filho de Netanias, de Mispa, depois que tinha ferido Gedalias, filho de Aicão. E os homens valentes de guerra, e as mulheres, e aos meninos, e aos eunucos que haviam recobrado de Gibeão. E partiram, e indo habitar em Jerute, Quimã, que está perto de Belém, para dali entrarem no Egito por causa dos caldeus, porque os temiam, por ter Ismael, filho de Netanias, ferido a Gedalias, filho de Aicão, a quem o rei da Babilônia tinha posto sobre toda a terra.